Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Estávamos na última semana meditando sobre o artigo 4º, não só na última, nas últimas semanas, meditando sobre o artigo 4º do nosso credo, que afirma: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Hoje nós vamos encerrar essa meditação falando sobre esta verdade de fé de que Jesus Cristo foi sepultado. Nessa parte, o Catecismo ele começa recordando uma citação da Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9, que diz: pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. E essa citação é feita para ressaltar que Jesus não só morreu, mas ele provou, ele experimentou a morte. No seu projeto de salvação, Deus dispôs que o seu Filho não só morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte, isso é, que conhecesse o estado de morte, que é o estado de separação entre a alma e o corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que ele expirou na cruz e o momento em que ele ressuscitou. Esse estado do Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. É o mistério do Sábado Santo, em que o Cristo, depositado no túmulo, manifesta o grande descanso sabático de Deus depois da realização da salvação dos homens, que confere paz ao universo inteiro. Então, existe um paralelo entre o descanso de Deus após a criação e esse descanso de Deus ao realizar a obra da redenção, a obra da salvação da humanidade. A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado passível de Cristo antes da Páscoa e seu atual estado glorioso de ressuscitado. Ou seja, ele nos permite afirmar que aquele mesmo Cristo que andou pelas aldeias e vilas, primeiro da Galileia, depois da Judéia, e que foi julgado e condenado em Jerusalém, esse mesmo Cristo é aquele que ressuscitou, apareceu aos apóstolos, subiu para junto de Deus, e nós esperamos voltará no momento determinado pelo Pai. E ao mesmo tempo, isso permite que o Cristo diga, no livro do Apocalipse 1, versículo 18, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Deus, o Filho, não impediu a morte de separar a alma do corpo, segundo a ordem necessária à natureza, mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo, em sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, sustando nele a decomposição da natureza produzida pela morte e tornando-se ele mesmo princípio de reunião para as partes separadas. Com essa citação de São Gregório de Nissa, o Catecismo vem nos recordar que, ao separar o corpo e a alma, que é a experiência do estado da morte, o Verbo de Deus ele não se afastou nem da alma, nem do corpo. Como a alma que desceu aos infernos, como nós veremos na meditação em sequência do próximo artigo da nossa profissão de fé, permaneceu unido ao Verbo, assim também o Cristo, ou melhor, o corpo que desceu à sepultura é o corpo de Cristo, também unido ao Verbo divino. Visto que o príncipe da vida que mataram é o mesmo vivente que ressuscitou, é preciso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir sua alma e seu corpo separados entre si pela morte. Como vai nos afirmar São João Damasceno, pelo fato de que na morte de Cristo a alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas,
pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo. E na morte, embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do Verbo divino. A morte de Cristo foi uma morte verdadeira, enquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Mas, devido à união que a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, não estamos diante de um cadáver como os outros, porque não era possível que a morte o retivesse em seu poder, e porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Sobre o Cristo, se pode dizer ao mesmo tempo, como Isaías 53, versículo 8, ele foi eliminado da terra dos vivos, e, ao mesmo tempo, como em Atos 2, 26 a 27, minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. A ressurreição de Jesus, no terceiro dia, foi a prova disso, pois se pensava que a corrupção se manifestaria a partir do quarto dia. Esta descida de Jesus ao sepulcro, ela é também experimentada de maneira sacramental por nós no nosso batismo. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão que morre para o pecado com Cristo em vista de uma vida nova. Ou seja, quando aquele que é batizado no batismo de imersão, ou seja, quando ele mergulha na água, esse mergulho da participação na sepultura de Cristo, porque morremos com Cristo para os nossos pecados. Pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova, como nos afirma a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. E assim nós encerramos a meditação do quarto artigo da nossa profissão de fé, compreendendo que, em benefício de todo homem, Jesus experimentou a morte, foi verdadeiramente o Filho de Deus feito homem que morreu e que foi sepultado. E durante a permanência de Cristo no túmulo, sua pessoa divina continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo, embora separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo morto não viu a corrupção. Na próxima semana, nós vamos iniciar a meditação do quinto artigo da nossa profissão de fé. Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E falando sobre a descida de Jesus aos infernos, vamos ver como esse mistério está muito ligado ao mistério que nós meditamos hoje, o mistério da descida à sepultura. E assim, apontar no caminho de Cristo o seu destino final, que é a ressurreição e a glória junto de Deus.